Bom dia para Tá. todos aí, para quem não dei bom dia. Bom dia, né? A aula hoje é a aula 40 e fala sobre um personagem bastante conhecido de nós, que foi discípulo de Jesus, Judas. E nesse contexto, a gente vamos trazer algumas reflexões que servem, né, para a caminhada evolutiva que nós fazemos. Começando, primeiro discutindo a questão de Jesus. Jesus era um transgressor da lei? Porque essa foi a acusação que fizeram para ele com relação às manifestações que ele fazia ao público quando ele fazia as viagens entre as cidades. Então, o Edro, que era o tribunal judaico, e onde o Sinédrio Maior, né, o grande, ficava em Jerusalém, o acusava ele de ser um transgressor da lei. Por quê? Porque ele fazia curas, realizava curas aos sábados, sendo que pela lei mosaica o sábado é o dia de descanso. Você não pode fazer nenhum tipo de Obrigado. trabalho. Desculpa. Então, nesse caso, ele era colocado como transgressor da lei por esse motivo. Mas, na verdade, era uma justificativa falsa. É porque ele, nos discursos, como ele criticava os fariseus e os sacerdotes, que a maioria eram saduceus do templo, eles queriam, de alguma forma, controlar Jesus ou até mesmo fazer com que Jesus parasse de trazer problemas para ele com as críticas que fazia. Jesus sabia que os seus dias estavam contados. Eu tenho essa consciência e vários estudiosos também imaginam que sim, porque na última viagem que ele fez para Jerusalém, ele fez vários atos incomuns, como por exemplo, de vez de vir pelo Rio Jordão, como era comum na época, pelas margens do Rio Jordão, para não ter que passar pela Samaria, Jesus fez o contrário. Jesus atravessou pela Samaria, que era uma região montanhosa, que os judeus consideravam impura, porque tinham várias cidades politeístas, e os judeus também de Samaria não eram ortodoxos, então, por exemplo, eles não tinham rabi nas suas sinagogas, eles não respeitavam o sábado também, não reconheciam a Torá como livro sagrado, não reconheciam Jerusalém, desculpa, reconheciam a Torá como livro sagrado, mas não reconheciam o Talmud, não reconheciam que é um livro só de comentários, discursos, profecias, sobre a Torá. Então, os judeus têm dois livros, tem a Torá e tem o Talmud. O pessoal da região da Samaria não reconhece o Talmud, só a Torá. Além disso, eles também não reconheciam Jerusalém como cidade santa. Enfim, os samaritanos, né, os moradores da Samária, tinha boa parte que não era judeu, faziam um culto politeísta, né, a Deus Baal, a Deus Astarô, Moloque, enfim, os deuses deles lá da época. E a outra parte que professava o judaísmo não era ortodoxo. Então, os judeus ortodoxos consideravam aquela região impura. E por isso os judeus da Galiléia, que eram ortodoxos também, toda vez que iam para Jerusalém, iam pelo Rio Jordão, margeando o Rio Jordão. E Jesus, na última viagem, fez o incomum. Foi pelo caminho mais difícil, montanhoso e por uma região impura. Além disso, nessa viagem, ele fez com que os discípulos, futuros apóstolos, fossem também conhecer a Fenícia,
outra região politeísta, fosse conhecer o outro lado da margem do Rio Jordão, onde fica a Pérea, onde fica as Decápolis, né, as cidades gregas. Enfim, ele fez algo inusitado. Preparando os discípulos para o apostolado, ele levou os discípulos para regiões que não tinham cultura judaica, não professavam judaísmo, justamente para os discípulos terem esse preparo para levar a mensagem para povos estranhos ao judaísmo. E nessa última viagem, ele chegou em Jerusalém num domingo durante o dia, quer dizer, ele entrou em Jerusalém num domingo durante o dia, o domingo de Ramos, no meio da multidão. Durante o dia, durante essa semana, né, na segunda ele foi no mercado, lá até derrubou bancas, aquela coisa toda, também, mas foi durante o dia. Nos outros dias ele perambulava pelo templo durante o dia, pela cidade durante o dia, que de qualquer maneira ia dificultar a prisão dele por causa dos seguidores, sem que houvesse um derramamento de sangue, sem que houvesse protestos. E à noite ele ficava sempre na periferia de Jerusalém, perto dos muros, na Cidade Baixa. O templo ficava na parte alta da cidade, né? Jesus ficava sempre na parte baixa, próximo aos muros, na periferia, na parte pobre da cidade. E na quinta-feira, quando ele foi preso, ele fez questão de sair da cidade, fora dos muros. Então, ele foi preso no jardim de Getsemane, que fica no pé do Monte das Oliveiras. Ou seja, ele facilitou a vida de quem quisesse prendê-lo. Então, na verdade, eu penso assim, que Jesus sabia do seu destino. Ele não estava com ilusões, ele sabia o que o esperava, sabia que ele ia ser preso, e isso, quando uma pessoa tem uma consciência ampliada, a pessoa tem uma sintonia com o mundo espiritual, fica fácil. Por isso que ele era considerado profeta, e é ainda pelos judeus, porque o profeta, como a gente entende normalmente, que é aquele que vê o futuro. Mas no judaísmo, o profeta é aquele que é um homem de conhecimento que serve de intérprete entre a humanidade e o divino. Não só trazendo revelações do que vai acontecer, mas trazendo revelações do dia a dia. E Jesus, nesse sentido, era um profeta mesmo. E com a consciência que ele tinha, com a conexão, com a mediunidade que ele tinha, com o mundo espiritual, antevia os fatos, não que o destino exista, o destino não existe, mas pelo andar da carruagem, ele conseguia entender aonde ia a desaguar o rio, pelo que estava acontecendo. Então ele sabia, mesmo porque ele já estava sendo investigado pelo Sinédrio durante as viagens, da Bíblia mesmo conta isso. Ele foi várias vezes entrevistado por fariseus que tentavam buscar declarações ou atos que ele cometesse que fosse contra as leis judaicas. Então ele sabia que essa seria a última viagem dele, por isso que ele quis preparar os seus discípulos com o conhecimento de outras culturas, e por isso que ele, durante a noite, não facilitava a vida do Sinédrio, cada dia numa casa diferente, e durante o dia estava sempre no meio da multidão. E na quinta-feira, quando ele achou que já era o momento, ele se deixou prender. Então, ele sabia, sim, do que lhe esperava. Mas o que aconteceu com ele é uma coisa comum, de certa forma, na história da humanidade. Todas as pessoas que, de alguma forma, se contrapõem ao governo estabelecido, que, de alguma forma, sai da normalidade, pensa fora da caixinha, faz alguma coisa que não é normal, que é fora do procedimento normal, acaba tendo, normalmente, fins trágicos. Eu coloquei alguns exemplos, né? Por exemplo, a Joana d'Arc, que foi queimada na fogueira, e ela que lutou com os franceses libertando
do jugo inglês, Tiradentes, Gandhi, Sócrates, pessoas que tinham pensamentos diferentes, que fizeram de uma forma ou de outra que a humanidade mudasse de nível, que pensasse de maneira diferente. Jesus, mais do que ninguém, né, fez isso pela humanidade. Judas era um discípulo de Jesus, foi o último discípulo a entrar. Na verdade, a Bíblia coloca os discípulos como sendo 12, mas hoje tem-se bem claro que, na verdade, Jesus tinha vários discípulos, né? Um conjunto de seguidores. A Bíblia mesmo diz que em momentos que ele tinha 70 discípulos, em outro momento 250, chega num outro ponto que chega a falar até em milhares de pessoas seguindo Jesus. O fato é que quando Jesus, nessa última viagem que ele faz para Jerusalém, os discípulos deles que o seguiam mesmo, os discípulos de fato, estavam em um número bem reduzido, justamente porque estavam com medo do que pudesse acontecer pelos boatos, pela perseguição do Sinédrio, pelas críticas que ouviam falar. A Bíblia coloca como 12, porque 12 é um número, de certa forma, bastante usado na mitologia judaica. Então, o 12, na verdade, é um número utilizado na Babilônia, que os hebreus adotaram. Então, a base 12 é usada, por exemplo, para medir horas, para medir meses do ano, enfim, é usado em diversas circunstâncias. E esse número 12, então, foi escolhido para ficar um número bonito como o número de discípulos de Jesus, um número místico, inclusive. Mas, de fato, se a gente acompanhar os 4 evangelhos, desses 12, tem discípulo que só é citado como discípulo, mas ele não participa de nenhum evento em nenhum dos 4 evangelhos sinóticos. E mesmo nos apócrifos, não se vê falar dele. Por exemplo, Bartolomeu, Simão Zelote e vários outros que mal são comentados, Tiago Menor, enfim. Então, esse número 12, na verdade, é só uma referência. Agora, desses 12, com certeza, Judas foi um discípulo de Jesus e bastante citado, bastante não, mas bem citado, tirando João, Pedro e Tiago Maior, o discípulo que vem logo em seguida em termos de citação é Judas. E um dos motivos é que ele que era o tesoureiro nas viagens de Jesus, ele que controlava as finanças do grupo, porque de viagem para viagem eles viajavam a pé, né, não tinha outro meio de transporte na época, mas eles tinham que comer, eles tinham que se hospedar, e nem sempre Jesus tinha comida ou local para dormir de forma gratuita, às vezes ele tinha que pagar por isso. E quem cuidava disso era Judas, que recebia as doações e que fazia os pagamentos. Judas, então, com certeza sabia ler e escrever, por ser o tesoureiro. Judas também tinha uma outra característica importante, ele não era galileu. Todos os 11 discípulos citados na Bíblia é da Galileia, da região onde Jesus, teoricamente, nasceu e passou a infância. Judas não, Judas nasceu em Judá, na outra extremidade do reino. E então, ele é considerado, sim, um discípulo, se não de maior cultura, um dos mais cultos, junto com Mateus e Tomé. Imaginação muito fértil e pessoa atormentada eu coloquei porque está no Redentor. Na verdade, não tem-se ao certo, né, se isso eram traços da personalidade de Judas. Edgar Armand trouxe várias informações por meio da mediunidade que ele tinha,
e colocou. O fato é que a gente não sabe, né, se realmente ele tinha essa imaginação fértil, essa pessoa atormentada. Mas, com certeza, a gente dá para intuir que ele tinha problemas de se questionar com relação ao que Jesus realmente queria, se Jesus realmente era o Messias prometido, se Jesus realmente o que ele imaginava que seria o libertador do povo da Palestina. O que Jesus ensinou ao mundo? Na verdade, todo mundo sabe o que Jesus, a gente até intui isso que Jesus ensinou ao mundo. O amor de Deus é para todos. Isso não ficou bem claro para os discípulos, porque os judeus entendiam que eles eram o povo escolhido e que, portanto, a mensagem era destinada ao povo judeu. Mas, na verdade, a mensagem era para todos. A mensagem era para todos. Tanto é que Paulo de Tarso, quando começou a sua, depois da conversão, ele começou a fazer o seu trabalho missionário. Uma das várias discussões que ele teve com relação só um pouquinho, gente. Ele teve várias discussões com os discípulos, os apóstolos na época, com relação a isso, porque o Paulo via que que a mensagem de Jesus era para toda a humanidade, e os discípulos, a princípio, achavam que eram só para os judeus. E Paulo os convenceu que não, e por isso a mensagem foi levada para os gentios. Ainda bem que Paulo pensou assim, porque se fosse pelo pensamento de Pedro, do Tiago Maior, provavelmente a religião cristã tinha ficado um tamanho bem menor, porque logo em seguida veio, né, veio o Islã com os muçulmanos e toda aquela parte da Ásia Menor, Palestina, virou com a fé muçulmana. E só sobrou o sul da França, Espanha com a fé cristã, Itália com a fé cristã. E nessa época de Paulo, de Jesus, toda aquela parte lá era politeísta. Então foi Paulo que levou os ensinamentos de Jesus para aquela região lá, os gentios da época. E a mensagem de Jesus declara para nós hoje, era para todos, não era para um único povo. Mas não ficou claro isso para os discípulos. E Deus não é um Deus de castigo. Essa é uma outra mensagem que que tem que ficar clara, porque hoje, mesmo entre os espíritas, eu ouvi outro dia um espírita até experiente comentando que isso era um castigo divino, né, essa pandemia, e não é isso, né? Deus não castiga, não se vinga, não, é que nós temos a mania de querer colocar em Deus atributos que são coisas do homem, né? Na nossa doutrina, o divino, nosso Pai, ele não tem características humanas, ele não é antropomórfico, né? Ele não é um senhor que fica nos olhando, nos castigando, nos perdoando, bravo com a gente. Isso são características humanas.
que nos magoamos, ficamos tristes, ficamos chateados. O divino não faz isso, o divino tem suas leis. Se você se alinha com as leis, você se dá bem. Se você não se alinha, você paga o preço, causa e efeito. Cada um colhe o que planta. E essa visão de Deus que castiga, que se vinga, veio do Antigo Testamento, né? O Deus da, de Moisés. E Jesus trouxe a mensagem que o Deus, que o divino, que o Deus Pai não é assim. E uma outra mensagem que Jesus trouxe muito forte é que devemos nos amar de maneira incondicional. Então, se a gente pegar assim a grosso modo, essas são as três grandes mensagens, três grandes ensinamentos que Jesus nos trouxe. Que o divino é para todos, não é para uma determinada grupo de pessoas, uma determinada nação, não, é para todos, independente de sexo, independente de religião, independente de país, de cultura, o amor de Deus é para todos. Que Deus não é um Deus punitivo e que nos devemos amar de maneira incondicional. Mas é difícil eu amar um assassino, um ladrão, uma pessoa que me fez mal. Eu li um outro dia e é verdade. Deus não pediu que nós gostássemos dessas pessoas. Ele pediu que nós a amássemos. Não nos amassemos, né? Mas nos amássemos. Ou seja, amar não é diferente de gostar. Você pode amar uma pessoa sem ser amiga dela, sem ter proximidades. É difícil, são coisas difíceis, mas os gregos tinham razão quando dividiram os amores em diversos níveis de intensidade. E para os gregos tinha diferença entre o ato de gostar e o ato de amar. E nós precisamos aprender essa diferença e usar essa diferença. E Jesus sabia essa diferença. Não sei se Jesus teve educação grega, teve acesso ao conhecimento dos gregos, de Platão, de Sócrates, mas esse conceito de amar e gostar, Jesus tinha. E quando ele pede para que nós amássemos a todos de maneira incondicional, mesmo os nossos inimigos, ele não está pedindo para gostar, ele está pedindo para amar. E nós confundimos o amar com gostar. Que tipo de liberdade o povo judeu queria? Ele queria a liberdade territorial, a liberdade religiosa, a, a liberdade financeira, por causa Roma cobrava altos impostos. Mas é essa liberdade que Jesus trouxe? Não, né? Jesus estava nos trazendo a liberdade de espírito. Mas não essa era a liberdade, mesmo porque o povo judeu, na época, estava ansioso por essa libertação, que há quase 800 anos o povo era dominado por outros povos, o povo judeu era dominado por outros povos. Então, veio em ondas, né? Primeiro os assírios, depois os babilônicos, depois os persas, depois os gregos, depois as tribos ah, ah, da Arábia e, por fim, os romanos. Quer dizer, eles não tinham sossego, não conseguiam ficar um tempo independentes. Então, eles ansiavam por um Messias que foi profetizado por vários profetas, o último, o Isaías. Então, eles ansiavam por isso. E na época de Jesus, como eu acho que já comentei, tinham vários Messias. E Jesus, de fato, nunca se declarou, eu sou o Messias, como muitos fizeram na época dele. Ele não se declarou. Ele foi eleito Messias, de certa forma, pelo povo. Porque queria, né, o Messias seria esse libertador, mas não era o libertador. Jesus até foi o Messias nesse sentido de libertador, mas não da liberdade física, da liberdade territorial, da liberdade financeira, da liberdade de culto. E Só, Luiz, oi. só para comentar o pessoal, se tiver alguma questão, alguma Ah, dúvida, sim. quiser comentar alguma coisa, o som, tá, de vocês aí deve estar inibido, né? Alguns eu até inibi,
mas é só clicar na telinha, vai aparecer um microfoninho ali do lado esquerdo, viu? Seu Bento, Bento. principalmente, né? Se quiser clicar na tela, bem embaixo do lado esquerdo, tem um microfoninho ali, ou ele está vermelhinho com o traço, é porque ele está fechado, mas se o senhor clica em cima dele, ele abre, e aí o senhor pode comentar, falar, se quiser. Faz a experiência aí, seu Bento. Assim? Isso. Aí agora o senhor fecha, né? O ideal quando está o expositor é a gente fechar, porque ele está... Mas sempre que quiser comentar alguma coisa, Fiquem à vontade, só gente. clicar, tá bom? Tem Fiquem à algumas vontade questões aí. Algumas questões aí que o Luiz passou, né, sobre a condição de Jesus enquanto na percepção dele, enfim, depois, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, no final talvez, tá bom? Vão anotando alguma coisa, e aí a gente tem um espaço aí para conversar. Luiz, Oi. Oi. eu tô com uma dúvida do que você estava falando. Como que eu posso amar se eu não gostar? Eu fiquei me questionando porque você colocou... Aí Eu coloquei... tá. Aí é que tá. Vai Vanessa, lá, Luiz. né? É a Vanessa que falou? Não vi. Não, Patrícia. Patrícia? Isso. É bem complicado isso. Rapidamente falando, os gregos tinham mais de 9 expressões que eles usavam para finalidades diferentes. Então, tem o filaustia, que é o amor próprio. Se você não tiver filaustia, você não consegue fazer nada, você não pode dar aquilo que você não tem. Então, você tem que se amar. Só que você tem que se amar de maneira equilibrada, porque se você se amar pouco, você fica vaidoso, se você se amar demais, você fica orgulhoso. Então, você tem que amar de maneira equilibrada, que é a filaustia. Aí você tem os amores menores, que é o gostar dos gregos, que é o eros, que é o amor de fazer, o gostar de fazer sexo com outra pessoa, é o amor ludus, que é o amor de você gostar de conversar com outra pessoa, gostar de ir no cinema com outra pessoa, gostar de passear com a pessoa, é o ludus. E tem o pragma, que é o gostar de admiração, de respeito pela outra pessoa. Só que esses são gostares porque você não tem que fazer nada, você recebe. Então, enquanto o sexo for bom, você gosta da pessoa, mas é ela que tem que te dar o sexo bom. Você não precisa dar. É você que recebe. Enquanto a pessoa for boa companheira, fazer você ficar alegre, feliz, né? Enquanto ela te dá prazer, legal. Eu vou no cinema, vou continuar indo no cinema com ela, vou continuar conversando. É o ludus de gostar. Aí, enquanto a pessoa me fizer eu admirar, enquanto a pessoa me der orgulho de ver como ela se expressa, como ela se coloca na vida, legal, eu tenho o pragma. Então, só que são gostares. Então, você consegue trabalhar o gostar porque é fácil. E a gente confunde o gostar com o amar. O amar é um nível mais acima. Aí você tem o filia, que é o amor de fraternidade. Eu te amo mesmo que você não me ame. Você tem o amor de mãe, de pai, você tem o amor supremo, que é o ágape. Então, tem outros amores, tá? Mas eu dei uma resumida aí. Então, esses amores, o ágape e filia, são amores incondicionais. Você que tem que dar o amor. O amor sai de você para outra pessoa. Eu amo a outra pessoa, independente se ela vai me amar ou não. Eu amo tanto aquela pessoa que eu quero que ela seja feliz, mesmo que não seja comigo, mesmo que ela resolva ficar com outra pessoa. Mas eu a amo tanto que eu quero que ela se dê bem. Isso é amor. Agora, o amor, quando você quer que a outra pessoa te ame, aí já não é amor, é gostar. Não sei se deu para ter uma Eu aula. colocaria Assim. aí. Foi muito bacana, viu, Luiz? Confesso que essa exploração que você fez aí da filosofia, né, grega aí, eu não conhecia não, vou até estudar. Achei bem bacana. Agora, Vanessa, ou Patrícia, o que você achou? Era isso que você estava pensando? Não, deu para entender também. Gostei da explicação do Luiz. Não quero pesquisar sobre esses tipos de gostar, de amar. Agora o que eu diria, o que eu completaria é o seguinte, né? Isso que você falou, eu não gosto dele, mas eu tenho que amá-lo.
eu tenho que dar meu amor por ele. Esse é um trabalho que eu fiz uma preleção, venho fazendo uma preleção ontem, inclusive, eu posso até repassar para vocês, está lá no Instagram, acho que a Sara já colocou. Como eu amo o inimigo, amar o inimigo, que era o ensinamento que Jesus procurava passar, e ninguém entendia. Até hoje nós estamos aí há 2000 anos tentando isso, né? Se nós já tivéssemos aprendido, não estávamos com tantas... Mas é o nosso caminho natural. Agora, o que é isso que Jesus quer? Veja, o outro faz coisas que me magoam. Quem disse que eu também não faço isso com outras pessoas ou já não fiz isso de alguma maneira em outra encarnação? Se eu já fiz isso, se eu tenho essa compreensão de que eu posso ser igual a ele em causar mágoa, apesar de hoje eu não me colocar assim, talvez, né? Eu não tenho magoado ninguém, eu tenho procurado ser compreensivo, mas eu já tive isso. Então, se alguém está me magoando hoje, como eu amo ele? Eu amo ele porque ele é igual a mim, nesse sentido mais amplo, não da vida agora, né? Mas da vida que a gente já teve, ou que talvez a gente ainda vai ter numa outra encarnação. E se a gente trouxer isso para dentro da nossa vida atual encarnada, a gente percebe que a gente muda em relação à mágoa com certas pessoas. Eu estava aí... às vezes, quando a gente é mais novo no trabalho, a gente cria antipatias em relação às pessoas, né? Às vezes até inconscientemente por algum preconceito, alguma coisa, que nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente no curso também, né? E aí eu vejo que se o outro está numa situação dessa que ele me causa isso, mas eu também posso ser assim, ou já fui assim, ou vou ser numa outra circunstância. Então, se eu tenho amor por mim, né? E aí vem a máxima maior, que está residindo dentro, esse conceito. Amar ao outro como eu amo a mim mesmo. Por isso eu consigo amar o inimigo. Eu posso conseguir, né? Não estou falando que a partir de agora, imediatamente. E é esse amar que o Luiz estava falando. Não é um amar, né? Como a gente tem pela esposa, pela namorada, pelo filho, cara, tem vários amores, mas é o amar como irmão, como fraterno, como aquele que está numa situação difícil e fazendo mal para mim ainda, né? Ele está ali, também não é pena, né? Mas é entender o outro, é conseguir se colocar no lugar do outro e aí promover essa energia, né? De amar o outro. Era isso que eu queria colocar. Não sei se ajudou. Eu acho que a grande chave aí é a compreensão. O amor requer compreensão, o amor incondicional, o ágape. Então, se O você, respeito, né? se você Respeito à condição do compreende outro. o jeito, respeita, compreende o jeito do outro ser, você consegue amar o outro. Não precisa gostar. Essa que é a diferença. Porque E aí, Patrícia, os tudo amores bem? gregos, eles são independentes. Você pode ter um e não ter o outro. Não são você precisa ter, para ter um, precisa ter o outro, eles não têm independência. Mas vamos continuar. Exato, né, Luiz? A gente vai aprendendo cada um em cada momento, talvez em cada encarnação a gente vai trabalhando um Trabalhando aqui, um ali. Por isso que a gente precisa de muita encarnação, né, gente? E aí, Patrícia, ajudou? Como é que você... Ajudou sim, obrigada, gente. Tá bom, vamos lá. Alô, Qual o Luiz. perfil do Messias esperado? Então, eles esperavam o Messias que fosse um guerreiro, um homem violento, um homem de personalidade controladora que pudesse, né, causar essa independência. E Jesus não tinha nada disso. Eles queriam uma revolução e o Judas queria essa revolução e por isso ele se decepcionou. Agora, vem uma reflexão. E nossas decepções? Por que nos decepcionamos? A aula hoje é bem reflexiva, gente. Nossas decepções, por que nos decepcionamos? Nós nos decepcionamos
e isso nos causa normalmente dor, nos causa normalmente sofrimento, tristeza, é porque nós criamos expectativas. Criamos expectativas por situações, criamos expectativas por pessoas. E nós temos que entender que o mundo não foi feito para nós, pessoa, e que as pessoas não têm que pensar ou sentir da forma como nós queremos que elas pensem ou sentem. Então, se nós não criarmos expectativas, fazermos as coisas porque queremos fazer, simplesmente não buscando nenhum tipo de retribuição, fica mais fácil. Se acontecer o que nós gostaríamos que acontecesse, que bom. Se não acontecer, a gente entende que não era para ter acontecido. E fica mais fácil, assim, nós caminharmos, né? Não criando expectativas com relação a pessoas, nem com relação a situações. E também, completando, é bem isso, né? E aí eu vou abrir para os alunos, não sei, né, Luiz, deixar eles responder aí um pouco. Eu coloco o seguinte: a gente também não pode ter expectativas conosco mesmo, às vezes, né? E isso, aí tem os dois lados, como o Luiz está falando, né? Eu não posso ter expectativas e euforia da mesma forma como eu não posso me anular totalmente e não ter pena, a pena de mim mesmo, né? Também não é o caso. Aí é o equilíbrio que a gente vai caminhando em cada circunstância, de um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, mas procurando ir para o equilíbrio nessa questão, né? Porque é bem isso. Acho que eu já comentei isso na aula até sobre o curso, né? Não, tem muitos alunos que ficam eufóricos e não é bom isso, porque ele vai ter uma decepção maior de alguma coisa às vezes, até com ele mesmo. Isso é meio batata. E aí essa decepção pode ser muito profunda, pode ter um desgaste grande. É lógico que isso é o que nós estamos exercitando. É a caminhada que nós fazemos, não é na escola, é no dia a dia, nas nossas vidas, na nossa existência, né? Enquanto não sei se alguém de vocês quer comentar alguma coisa. O João. Eu queria ver com você, Fred, e com o Luiz, se tem algum livro espírita que trata sobre esses temas que poderia reforçar. É porque, tipo assim, eu sou homossexual, então, tipo assim, no meio gay, tem muito essa polêmica, né? Tipo, do gostar, do amar, do prazer, sabe? E, tipo, às vezes, sei lá, eu me pego, igual o Fred falou, às vezes eu me pego cobrando, será que eu tô demais? Será que eu não tô em desequilíbrio com alguma coisa, sabe? E é uma das coisas que, tipo, às vezes, tipo assim, me faz muito refletir sobre a doutrina, sabe? Ou até que ponto, sei lá, é amar, até o que não é o amar, sabe? É muito essa pegada que o Luiz falou aí, né? Que está dentro da gente, essas facetas, né? Do gostar e as outras facetas do amar, né? E aí a ideia da aula é passar a mensagem de Jesus, não importa essas condições que a gente vai experimentando em cada encarnação. A gente tem que procurar ir sublimando situações para entender se o outro é daquele jeito, e eu esperava que ele não fosse, que ele fosse de um outro jeito, não, mas ele é desse jeito, eu deixo de amá-lo de uma maneira como Jesus estava colocando, né? E é bem essas reflexões mesmo. Luiz, eu não sei se você lembra agora de algum livro, eu não Não, tenho na esse verdade, livro. esse assunto não tem um livro específico que fale Não tem, né? sobre. Todos ao mesmo tempo falam disso, né? Porque Então você encontra um capítulo ou um trecho em um livro aqui, outro ali, mas eu acho que o mais importante aqui da nossa aula é eu despertar em vocês a vontade de conhecer mais, porque esse assunto é muito polêmico. o próprio questionamento, né, Luiz? É isso Falar mesmo. sobre o amor, dá para falar umas 2 horas aqui sem esgotar o assunto. É uma aula, né? Uma palestra de
3, 4 horas sem esgotar o assunto. Falar por exemplo, de decepção, de alegria, tristeza, ser feliz, também são temas polêmicos. O que eu acho que tem que ficar claro para nós é assim, nós não precisamos nos validar com relação, que nós queremos isso, né? O ser humano, de maneira geral, ele quer ser reconhecido. Então, nós procuramos, na maioria das vezes, validação pelo outro. E nós temos que tomar essa consciência. Nós não precisamos ser validados pelo nosso próximo. Nós precisamos e temos o dever de procurar ser o mais felizes que pudermos ser. E isso, na questão 820 do Evangelho segundo o Espiritismo, é tratado sobre felicidade. E o Espírito traz a resposta lá, que a felicidade plena não é deste mundo, mas nós temos a obrigação de tentarmos ser o mais felizes que pudermos ser neste plano. Então, não temos que procurar validação nos outros, não temos que criar expectativas, porque isso é motivo de dor, de tristeza, de depressão. Isso não vai adiantar. Porque ninguém é melhor que ninguém, está todo mundo no mesmo barco, querendo, consciente ou inconsciente, se melhorar com o espírito. Então, não precisamos da validação da outra pessoa. O que nós precisamos fazer é o melhor que pudermos para sermos felizes, do jeito nosso. Agora, é lógico, a gente não tem que... A nossa liberdade de ser feliz, ela termina onde começa a liberdade do outro. Então, nós temos que fazer o nosso melhor para sermos felizes, mas sem incomodar, sem atrapalhar o tempo e o jeito do outro ser feliz. É só isso. E viver da melhor maneira que pudermos. Sem crise de consciência, sem problemas de aceite. E o que aconteceu justamente com Judas foi porque ele criou expectativas, que não deveria ter criado, mas criou com relação a Jesus. Essas expectativas não foram atendidas e ele se decepcionou. E essa decepção vira uma emoção, e aí a emoção faz com que a gente acabe fazendo alguma coisa. Porque, na verdade, tudo que nós, como espíritos encarnados, fazemos vem da emoção. A emoção que faz com que nós falemos, a emoção que faz com que nós façamos alguma coisa. A emoção nasce do desejo que vem do sentimento. Então, é uma reação em cadeia. Nós pensamos e sentimos, esses pensamentos e sentimentos produzem desejos, que produzem emoções, que fazem com que nós falemos, que fazem com que nós façamos. Então, nós acordamos todo dia, né? E aí começa os desejos provenientes dos sentimentos e dos pensamentos, que faz com que nós tomemos café, que faz com que nós vamos trabalhar, que faz com que nós amamos um parceiro, que faz com que nós façamos. É o desejo, a vontade de querer ser. E aí vem a emoção, o emovere do latim, né, que nos faz fazer as coisas. Então, se nós controlarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, essa é a chave, né, nós vamos ter boas obras, que é o que nós fazemos. E o que pecou Judas foi justamente por não se policiar, por criar expectativas, gerar sentimentos que fez com que ele, em ato impensado, fizesse coisas como, por exemplo, delatar Jesus, que provavelmente ele fez. Mais características que eu estou colocando aqui de Judas estão no Redentor. Na verdade, a Bíblia dá a intuir, né, um pouco disso, mas não deixa claro que ele realmente era assim. Mas está no Redentor, que ele era exagerado, era fanático, era excessivo, era apaixonado, pela descrição de como ele agia, né? Por exemplo, quando Jesus entrou em Jerusalém pela última vez, sentado num burrinho, que ele colocou o seu manto para o Jesus passar em cima, que ficou gritando, pulando, saltitando, né, anunciando que Jesus era o Messias, era o Salvador, era o libertador do povo. Enfim, quer dizer, toda essa expectativa, esse desejo que ele tinha que a coisa acontecesse, fez com que ele tomasse atitudes de maneira descontrolada,
né? No primeiro momento de alegria, de júbilo, e no segundo momento de depressão, até de certa forma de mágoa, de raiva. Por isso que é importantíssimo que nós controlemos o que a gente pensa e sente. Aí eu destaquei aqui do Livro dos Médiuns um trecho que a gente tem que tomar muito cuidado. Há por fim, está no Livro dos Médiuns isso, há por fim os espíritas exaltados. O exagero é prejudicial em tudo. No espiritismo, ele produz uma confiança cega e frequentemente pueril nas manifestações do mundo invisível, fazendo aceitar tudo muito facilmente e sem controle aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam um absurdo ou impossível, pois o entusiasmo não esclarece, ofusca. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque tanto em sessões espíritas, como em vídeos, como em livros, nós ouvimos coisas, vemos coisas e tomamos aquilo como verdade. Então, nós temos sempre que ter uma atitude racional, porque Kardec colocou isso. A nossa fé tem que ser raciocinada. Então, não é porque um expositor como eu está colocando aqui uma série de informações para vocês que isso é verdade. Vocês têm que questionar e verificar se aquela verdade que eu estou colocando é uma verdade para você. Porque nós somos seres relativos, então a compreensão que nós temos do absoluto é particular de cada um. A minha concepção de Deus não é a mesma concepção de Deus do Fred, que não é a mesma concepção de Deus de uma outra pessoa. E cada um tem essa compreensão do Deus de acordo com o que leu, com as experiências que teve na vida, com o seu grau de evolução espiritual. Então, a minha verdade, que é a forma como eu vejo o mundo à minha volta, a forma como eu entendo Deus, não é a mesma verdade de uma outra pessoa. E eu tenho que respeitar essa outra verdade, porque ela não é necessariamente pior que a minha. Ela pode ser, inclusive, melhor do que a minha. E eu tenho que entender isso. E não tem nada de ruim nisso. É o tempo de cada um. Então, quando a gente lê um livro, vê um vídeo, ou ouve alguém falando alguma coisa, a gente procura assimilar aquilo e captar aquilo que serve para nós, aquilo que é verdade para nós, respeitando a posição de quem colocou aquilo. Porque, de repente, você não entende aquilo como verdade porque você ainda não está preparado para entender aquela verdade. Lhe falta informação. É como se uma criança de quarta série tivesse numa sala de ensino médio. Por mais que ela se esforce, ela não vai entender, por exemplo, uma aula de matemática, porque ela não tem nível para aquilo. E isso pode acontecer, nessa analogia barata que eu fiz, conosco, com relação a um monte de coisas. Então, não é que pode acontecer, acontece, na verdade. Né? Acontece então, o tempo todo. Só então, juntando, depois que o Luiz terminar, eu vou fazer um comentarinho aí. Então, é muito comum isso. Eu já acho que comentei isso com vocês. Quando eu fiz a escola, como vocês estão fazendo agora, teve momentos que eu discordei do expositor. Eu não me coloquei para não atrapalhar a aula, para entendendo que eu precisava meditar um pouco sobre aquilo. E depois, com o tempo, algumas coisas eu vi que eu estava errado, me faltando entendimento, informação. E outras coisas, até hoje eu não concordo. E eu não tenho nada de ruim nisso. Eu continuo tendo relação com esse expositor, continuo sendo amigo. É uma visão que ele tem que é diferente da minha. A minha é melhor que a dele, ou que a dele é melhor que a minha. São visões diferentes dentro do tempo de nosso de cada um. Fala, Fred. Não, exatamente, isso que, viu, o João está aí ouvindo, né? Ele fez a pergunta sobre o livro e tal. Sim, estou ouvindo, porque está dentro do ônibus. Não, sim, então, é que a gente o Luiz foi dando sequência, meio que explicando também, né? Respondendo a tua pergunta, né? E dentro do nosso programa da escola, nós temos sempre essa proposta, né? É a velha questão do quebra-cabeça, isso tudo que o Luiz está falando, né? Aquelas primeiras aulas do quebra-cabeça. Que cada um tem as suas peças, as suas que ele já colocou, os outros que ele ainda não colocou, cada um tem a sua sequência de montagem.
Então, a proposta que eu faço nessa reflexão dessa aula, como é tão importante, vai fluindo, vai deixando fluir os questionamentos, como o Luiz colocou, né? Ao longo das aulas, essa questão do amor, de como nós temos, como nós funcionamos, né, enquanto pessoa, espírito, e as respostas vão se juntando, né, vão se colmatando aí conforme a gente vai caminhando, tanto aqui nas aulas, como ao longo dos dias, né, entre uma aula e outra, em que vocês vão realizando as experiências, vão registrando como vocês estão sentindo, como vocês estão fazendo o trabalho de reforma íntima, nas coisas do dia a dia, as mais simples e às vezes as mais complexas, vão trabalhando isso. E esses questionamentos como o seu, João, são extremamente importantes e não tem... a resposta, às vezes, não é como o Luiz falou, não vai vir hoje, agora, e talvez nem lendo um livro, talvez, para alguns, né? E aí isso é a construção dessa nossa evolução é como se diz, vai em milímetros. Bom, era só isso que eu queria completar. Então, assim, ao longo das aulas da escola, muita coisa ainda vai ser colocada sobre os mesmos temas, né? Sobre essa discussão do amor, né? A questão dos comportamentos, tudo isso ainda vai ser muita matéria ainda para a gente trabalhar. E com as ferramentas, né? Eu já falei aí da caderneta, mas isso acontece o quê? A gente viu, os alunos que participaram deram seus comentários no trabalho de caravana, no conhecimento dos trabalhos de caravana, experiências que vão mexendo com cada um da sua maneira, né? E por aí vai. Então vamos seguindo aí nessa ideia, nesse programa, tá bom? Certo, João? Um pouquinho, viu, Fred? Porque Oi? Obrigado. vou avançar um pouquinho no horário, tá? Não, tá bom. Eu acho que um objetivo enorme aí a gente já alcançou, né, Luiz? Mas vai seguindo aí pro teu programa. Tá. Sem problema. As incertezas que o Judas demonstra, então, no Evangelho, só demonstra das fragilidades humanas. Ele, o Judas, é um espírito humano como nós, e nós temos essas incertezas no nosso dia a dia. E é normal isso. Então, a gente fica com medo, às vezes, do futuro, com receio, mas a gente tem que tomar cuidado só para essas incertezas não virarem um medo em desequilíbrio, que seria o temor, né? O pavor, melhor dizendo. O pavor de algo do futuro atrapalha o nosso caminhar, a nossa evolução. O medo é bom, o pavor não. O medo é bom porque faz a gente pensar, faz a gente refletir sobre que atitude tomar. Agora, o pavor... Se preparar, né? O pavor não, o pavor é ruim, né? A mesma coisa o contrário, a coragem, é bom ter coragem. Agora, você ser destemido, você não ter temor, é ruim. Então, são coisas que... Eu fui militar, uma coisa que a gente aprendia é isso. Você não pode ser destemido, você tem que ter medo, né? Mas você também não pode entrar no pavor. Porque os soldados que morrem primeiro são aqueles que são destemidos e são aqueles que ficam no pavor. Então, a gente tem que manter o equilíbrio. O medo é bom e a coragem, que é agir com o coração, são bons. E as incertezas é normal, faz parte do viver. A gente não sabe o que vai acontecer, o que uma atitude nossa vai ter. Mas a gente, né, tem que refletir, escolher, né, e encarar o que acontecer. O que cultivamos em nós, no mundo, e o que ofereça ao mundo. Eu disse que essa aula é bastante reflexiva. Então, esse slide, quando vocês tiverem acesso, eu vou deixar com o Fred, é para parar, é para rever e pensar. O que cultivamos em nós? Lembra que nós plantamos o que colhemos. Se nós não plantarmos nada, não vamos colher nada. Se nós não plantarmos bons frutos, não vamos colher bons frutos. Então, se algo na nossa vida hoje não está bom, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja conosco mesmo, se algo não está bom,
a gente tem que parar, pensar e refletir e fazer diferente. Porque se a gente não fazer nada diferente, continuar pensando, sentindo, fazendo as mesmas coisas, daqui a 6 meses, 1 ano, as coisas vão estar iguais a que está agora, se não tiverem pior. Então, aqui é um chamamento para nós nos refletir sobre a nossa vida atual. Se algo não está bom agora, pensa e vamos agir diferente. Quer dizer, se o fruto que eu estou colhendo agora não está bom, vamos plantar, vamos pensar, agir, plantando frutos melhores, sementes melhores, para no futuro a gente ter frutos melhores. O que esperamos no mundo? A gente não pode esperar nada, é criar expectativa. Nós temos que fazer o nosso melhor. O que oferecemos no mundo? O nosso melhor. Então, o que cultivamos em nós? É bom a gente parar e pensar. O que esperamos do mundo? Nada. A gente não pode criar expectativa. O que eu ofereço ao mundo? O meu melhor. E quanto mais eu dou, mais eu recebo. Mas eu tenho que fazer isso sem esperar nada de retorno. Porque aí você não está amando incondicionalmente. Né? E como Jesus colocou, eu tenho que dar. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então eu ofereço para o mundo, sem esperar que o mundo me devolva. Porque o mundo vai me devolver de acordo com a forma que eu der. E é proporcional, isso é lei da conservação da energia. Então eu tenho que confiar. Eu tenho que ter fé na providência divina, que a lei vai continuar funcionando. Então, quanto mais eu dar, mais eu recebo. Né? O universo tem horror ao vácuo. Então, se eu crio um vácuo em mim, eu vou receber. E assim por diante. O fascínio do mundo. Né? O mundo nos cativa com uma série de coisas. Festas, dinheiro, futebol, TV, seriados, enfim, carnaval. É bom isso? É. Só que nós não podemos nos deixar vincular, ficar refém dessas situações. Viver em função de, não podemos. Então, nós temos que procurar o equilíbrio em tudo. Vamos ver um seriado? Vamos, com equilíbrio. Né? Por quê? Porque tudo aquilo que a gente exagera é ruim. Os gregos já falavam isso. Né? O áureo meio termo. O meio termo, né, é sempre a melhor escolha. Os extremos são perigosos. O necessário. O necessário é que nós, para evoluirmos, nós adquiramos, procuremos conhecimento, informação. Informação é poder. Quanto mais informação eu tenho, teoricamente, mais poder, mais consciência eu tenho. O detalhe é o seguinte, informação por si só não é conhecimento. Para eu ter o conhecimento, eu preciso processar essa informação. Informação é acúmulo de dados, mas o acúmulo de informação não é conhecimento. Ou seja, acúmulo de cursos, acúmulo de leitura de livros, acúmulo de ver vídeos no YouTube, enfim, isso não é conhecimento. Conhecimento é quando você adquire a informação, processa a informação, vive a informação, aí vira conhecimento. Como também acúmulo de conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é quando você pega o conhecimento e trabalha esse conhecimento em pró da humanidade. Aí isso é sabedoria, é fazer bom uso do conhecimento. E isso só se faz, né, pagando o preço. Então nós temos que pagar o preço, fazer cursos como vocês estão fazendo, ler livros, ver vídeos no YouTube, até com seriados a gente aprende, mas tudo que nós fizermos, nós temos que ter essa consciência. O que isso está me trazendo de bom? O que eu posso adquirir disso que eu estou vivenciando? E como eu posso devolver isso para o universo? Que é a parte do amor. Então, o que é necessário para a minha evolução é que eu expanda a minha consciência. Para expandir minha consciência, eu preciso de informação. Mas só a informação não serve. Eu preciso processar essa informação para ela que vire conhecimento. E aí, com esse conhecimento, eu coloco ele em prática em prol da humanidade. E aí vira sabedoria. Ah, mas em mim? Não faça sem retorno. Faça porque você pode. O retorno virá. Ah, não, então eu não tenho que fazer em prol de mim, não. Tem que fazer em prol do universo, do próximo.
e confiar na divina providência que o retorno virá no seu devido tempo, de acordo com o seu mérito e com a sua necessidade de evolução. Eu estou falando um monte de coisa aqui, gente, são coisas profundas, tem que pensar. A fraqueza de Judas abriu espaço para que as travas tomassem, as trevas, aí está escrito errado, as trevas tomassem contas do seu espírito. Sim. É assim, quando a coisa está ruim, acontece algo que nos incomoda, nós tendemos a ficar tristes, depressivos, raivosos, magoados, chateados. Mas quando nós ficamos assim, a chance de piorar é pior. Porque nós entramos num ciclo vicioso e para sair desse ciclo vicioso, nós temos que ligar a chavinha e começar a pensar positivo. Então, eu me policio, eu estou no mesmo time que vocês, eu me policio porque eu erro muito. Mas eu não me permito ficar em baixo recursos de consciência. Porque eu vivo me policiando. Então, quando eu percebo que eu estou chateado com alguma coisa, triste com alguma coisa, eu imediatamente mudo o foco do que estou pensando e sentindo. Vou ouvir uma boa música, vou conversar com alguém, vou tomar um café, vou dormir. Porque se eu ficar pensando naquilo, eu estou vibrando de maneira negativa. Vibrando de maneira negativa, eu só vou entrar em ressonância com aquilo que é negativo. Então, se eu passar a vibrar de maneira positiva, e vibrar é pensar e sentir, ou seja, se eu passar a pensar e sentir de maneira positiva, eu vou vibrar de maneira positiva. Vibrando de maneira positiva, quem vai conseguir entrar em sintonia, em ressonância comigo, são só quem estiver vibrando de maneira positiva. Então, se um bom espírito quer me dar uma intuição, quer me dar, quer compartilhar um conhecimento comigo, ele só vai conseguir se eu estiver vibrando uma boa energia. Energia, na verdade, não tem positiva ou negativa. Tem boa usinagem ou má usinagem. Né? A manipulação que você faz dela. Então, se eu estiver vibrando bem, vibrar, pensar e sentir de novo, eu vou conseguir entrar em sintonia, porque a ressonância, por ressonância que você dá à comunicação, eu consigo entrar em ressonância com bons espíritos, que vão me ajudar a resolver os problemas. Mesmo porque, se eu tiver em desequilíbrio, chateado, triste, raivoso, magoado, depressivo, a chance de eu falar alguma coisa que eu não devo, ou fazer algo que não devo, é grande. Por isso que Jesus colocou: bem-aventurados aqueles que têm a paz de espírito, porque esses herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que estão em equilíbrio, porque esses viverão bem na terra. Quer dizer, se você tem essa consciência e consegue se controlar para não ficar em estado de baixos recursos, você sempre vai conseguir tomar as decisões corretas, falar as coisas certas no momento certos, porque você vai estar em sintonia com aquilo que é bom. Luiz, só um comentarinho. Pessoal, eu mandei, acho que ontem, uma leitura aí para vocês. Aliás, o Júlio, né, tem passado a leitura. E o tema lá da maré baixa e da maré alta. Tem a ver com isso que o Luiz falou. Só isso. Bem, Jesus sabia que seria traído? Sabia. Tanto é que no Evangelho diz: o que tem de fazer, faça logo. Bem, a gente não sabe se esse diálogo realmente aconteceu, né? A gente tem que ler o Evangelho e saber que tem muita coisa ali que foi encaixada para a coisa se encaixar de acordo com o objetivo do evangelista. Mateus, por exemplo, ele fez o Evangelho destinado aos... Então, ele escreveu o Evangelho de forma tal que se encaixasse com as profecias feitas de acordo com a tradição judaica, que a genealogia de Jesus se encaixasse de alguma forma com a família de Davi. Enfim, o evangelista Mateus, ou quem escreveu a partir dos escritos de Mateus, fez de tudo para que não ferisse, né, a mitologia judaica. Então, na verdade, o evangelho foi dirigido. Lucas, a mesma coisa. Lucas fez o evangelho para os gentios, para aqueles que tinham fé politeísta.
Marcos fez para os romanos. Ou seja, os evangelhos foram feitos com determinados objetivos. E quando a gente conhece os objetivos, fica mais fácil a leitura, porque a gente consegue extrair o joio do trigo dali. Bem, a tradição de malhar Judas, na verdade, não faz sentido, né? Porque, na verdade, a gente nem sabe. Hoje questiona-se até se Judas realmente traiu Jesus, ou se ele não foi simplesmente um combinado com Jesus. Existe o evangelho de Judas, o evangelho de Apócrifo, né? Que o Judas diz que, na verdade, ele não traiu Jesus. Ele foi, na verdade, colocou para acontecer aquilo que ele tinha já previamente combinado com Jesus. Enfim, a questão do enforcamento, né, em 2 evangelhos, dizem que no Atos Apóstolos está em contradição. Em Atos fala que ele se jogou de um precipício. Das moedas, tem 2 evangelhos que nem falam das moedas. Um fala que foram 30 moedas de prata, o outro fala que foi moeda, os outros 2 não falam nada. E hoje entende-se que essa moeda, na verdade, foi para corroborar a profecia de Isaías. O que mais? Enfim, no Evangelho, um evangelho fala que ele usou essa moeda para comprar terra. O outro evangelho diz que ele jogou as moedas no templo. Enfim, tem muita coisa na vida de Judas que dá para se questionar, até porque os evangelhos não são claros com relação a isso. Mas Jesus, ele existiu, e mesmo que ele tenha traído Jesus, esse movimento de você malhar Jesus, como acontece, né, todo dia 28 de outubro, é um movimento, um ato que não tem porquê. Porque em nada ajuda o espírito, né, de Judas, e em nada nos engrandece como espírito. Existe, inclusive, por alguns espíritos, alguns médiuns trouxeram isso, que Jesus já fez a sua expiação porque ele encarnou como Joana d'Arc. Bem, eu não acredito nesse tipo de coisa, mas com certeza, pelo tempo, eu acredito que ele já expurgou, ele já conseguiu ultrapassar. Se ele realmente traiu Jesus, ele já conseguiu passar por isso. Essa questão que é muito comum hoje, a tal pessoa encarnou com tal pessoa, Kardec, Chico, enfim, eu não desmereço a crença de ninguém, né? São coisas que eu acho que também não tem muito valor. Quem encarnou, deixou de encarnar, mas existe essa visão que Judas encarnou como Joana d'Arc. E é isso, gente. Tem muita coisa para comentar sobre isso. Como eu falei, tem assunto aqui que dá aulas de 2 horas fácil. Então eu coloquei aqui, vou passar depois, eu gostaria que vocês repassassem o slide dentro do tempo de vocês para refletir algumas coisas que foram colocadas aqui. E espero que isso ajude, facilite a caminhada de vocês.